Jogadores raramente deixam seus clubes após só uma temporada, mas acreditamos que isso será comum no próximo verão. Jogadores como Giacomo Raspadori e Noah Lang já saíram de seus clubes na janela de inverno, mesmo tendo chegado no último verão. Outros farão o mesmo em breve. Você pode pensar que sabe por que esses jogadores estão saindo, mas não sabe. Neste vídeo vamos ver quem são eles e por que podem deixar seus clubes neste verão. Estes são 7 reforços de verão que já estão de saída. Vamos começar com Darwin Núñez. Ele deixou o Liverpool para se juntar ao Al Hilal no último verão em uma transferência no valor de 53 milhões de euros, mas tudo indica que o uruguaio vai deixar o clube assim que a janela de transferências de verão abrir. No último dia da janela de janeiro, o Al Hilal foi lá e contratou Karim Benzema do Al Ittihad, aproveitando um desentendimento entre o clube e o jogador. De qualquer forma, essa transferência pode ter sido uma ótima notícia para o clube e para os torcedores, mas foi uma notícia horrível para Darwin Núñez. O Al Hilal teve que excluí-lo do elenco da Saudi Pro League por uma regra que limita jogadores estrangeiros no clube. Essa regra fez o Al Hilal deixar Renan Lodi fora do elenco da liga, levando a sua saída do clube na janela de inverno. Achamos que o mesmo ocorrerá com Darwin Núñez no verão. O ex-jogador do Benfica ficou insatisfeito por ter sido deixado de fora e deve buscar uma solução no próximo verão. Benzema é obviamente um nome maior e já começou a marcar gols. Então, o Al Hilal provavelmente não vai fazer muito para impedir que Núñez saia no verão. Outro atacante que provavelmente também está de saída é Nick Woltemade. No último verão, ele foi para o Newcastle esperando ser titular, mas recentemente as coisas mudaram de forma inesperada. Agora ele joga no meio-campo com Gordon liderando o ataque. Acreditamos que o internacional alemão não gosta do novo papel e deve buscar uma saída no verão. Se Woltemade quiser ser o camisa 9 da Alemanha por mais tempo, precisará atuar como atacante no clube. Se o Newcastle não garantir isso, talvez ele precise sair, mas não será fácil. Os Magpies gastaram uma fortuna com ele no verão, tornando-o o segundo jogador mais caro de toda a sua história. Será que aceitariam o prejuízo após só um ano? Essa é a grande dúvida, pois não acreditamos que algum clube pagaria 75 milhões de euros ou mais por ele no verão. Um empréstimo pode ser viável, mas acho que precisamos esperar para ver como a situação se desenrola. Tem mais um atacante nessa lista, e é Victor Osimhen, mas com ele é um caso completamente diferente. Ele é adorado pelo Galatasaray e joga sempre na posição que prefere. Agora, porém, o jogador demonstra mais ambição e quer se transferir logo para um clube maior. No último verão, o atacante nigeriano virou o jogador mais caro da história do Galatasaray, após o clube turco pagar 75 milhões de euros ao Napoli por sua contratação definitiva, após empréstimo de uma temporada. Mas por volta da metade da temporada, ficou claro que Osimhen já estava de olho na porta de saída. Ele está sendo ligado a grandes clubes da Europa, como Barcelona, Juventus e Bayern de Munique. E apesar do fato de que os torcedores do Gala demonstraram tanto carinho por ele, o ex-jogador do Napoli parece estar flertando com a ideia de sair apenas um ano depois de ter assinado em definitivo com eles. Ao enfrentar a Juventus nos playoffs da Liga dos Campeões nessa temporada, ele mostrou respeito e admiração, fazendo muitos acreditarem que considerava uma transferência. Osimhen completa 28 anos este ano e gostaria de estar jogando por um grande clube europeu em seu auge. Então, dá para entender a urgência. Podem haver críticas às decisões que ele tomou nos últimos anos, mas parece que tenta corrigir isso com uma grande transferência neste verão, considerando quanto o Galatasaray pagou por ele no ano passado. Situação complicada, mas não impossível, pois muitos grandes clubes estão dispostos a pagar alto para contratar Osimhen. Agora, de um ex-jogador do Napoli, vamos falar de um atual. Kevin De Bruyne pode realmente estar de saída do clube este ano. Ele chegou aos napolitanos no último verão após sair do Manchester City de graça, mas a temporada não tem sido boa para ele. O maestro belga passou mais de 4 meses afastado do futebol por lesão. A ausência dele prejudicou o Napoli, que foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões e ficou fora da disputa pelo título da Série A. O histórico de lesões de De Bruyne nos últimos anos é preocupante. Com ele completando 35 anos este ano, o Napoli pode ter que tomar uma decisão importante no verão. Como ele é o jogador mais bem pago do clube, podem já cogitar negociá-lo se acharem que não podem mais contar com ele. Uma saída seria vendê-lo para um clube da Arábia Saudita ou da MLS no verão. Clubes dessas regiões gostariam de contratar uma lenda como De Bruyne. Como o Napoli o trouxe de graça, não tem nada a perder, então isso pode acontecer. Seguindo, vamos falar de Lucas Chevalier. Contratado pelo PSG no verão para substituir Donnarumma, as coisas tomaram um rumo inesperado em Paris.
O jogador de 24 anos perdeu o lugar para o goleiro reserva Matvei Safonov e pode buscar uma saída. Se Henrique já tomou sua decisão sobre ele, pode não haver um caminho de volta, então a melhor solução seria ele sair. Ele pode sair por empréstimo ou transferência definitiva, e acreditamos que deixará o clube no verão. Ele quer ser o número 1 da França a curto e longo prazo. Ficar no banco a maior parte da temporada não vai ajudar, a menos que outra reviravolta ocorra antes do fim da temporada. Lucas Chevalier pode realmente estar de saída com apenas um ano de contrato de 5 anos, mas esse próximo cara está de saída por um motivo completamente diferente. Estamos falando de Can Diomande. O ponta de 19 anos foi para o RB Leipzig no último verão, após o clube alemão pagar sua cláusula de 20 milhões de euros, mas realmente vemos ele se despedindo deles quando o verão chegar. Seu valor de mercado aumentou tanto desde que se mudou para a Alemanha, o que fez com que ele fosse ligado a alguns dos principais clubes. Ele esteve diretamente envolvido em 18 gols em 27 partidas pelo Leipzig nesta temporada. E ele também quebrou alguns recordes, como se tornar o segundo jogador mais jovem da história da Bundesliga a marcar um hat-trick, e o mais jovem desde 1965. Por tudo o que ele mostrou em sua primeira temporada, o Leipzig talvez não consiga mantê-lo no verão. Clubes como Manchester United e Liverpool estariam de olho no jovem e prontos para colocar cerca de 100 milhões de euros na mesa por ele. Isso significa que o Leipzig pode lucrar até 80 milhões de euros em um ano. Não vemos como eles vão impedir sua saída. Tyler Dibbling também merece destaque. Ele saiu do Southampton para o Everton por 40 milhões de euros no último verão, mas as coisas não saíram como esperava. Ele só iniciou 4 jogos da Premier League na temporada e não é um dos favoritos de Moyes. Olhando para a situação atual, o Everton pode ser forçado a vendê-lo, ou pelo menos emprestá-lo no verão. A situação de Dibbling pode piorar, pois o Everton também observa a contratação de Otman Marma, o que o faria cair ainda mais na hierarquia. Se isso acontecer, a saída do ex-jogador do Southampton será quase certa. Você acha que mais contratações de verão já estão deixando seus clubes? Onde eles vão parar? Conte nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Também ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo, valeu!